E agora, hoje é Dia das Crianças, né? E eu fiz uma pauta especial de Dia das Crianças. E a gente vai falar de como criar crianças anticapitalistas. Esse tema ele é muito importante. Eu acho que a gente não fala dele tanto quanto deveria. Para muita gente é um tema muito pessoal, né? Principalmente para quem é responsável principal pela criação de crianças. E aí vocês podem estar se perguntando por que esse assunto é tão importante. A resposta é porque a luta de classes ela não é só uma construção que a gente faz pontualmente a partir do momento em que a gente se entende comunista. A gente precisa também disputar a consciência das outras pessoas para que a gente consiga alcançar o nosso norte maior, que é a revolução. E aí, quando a gente fala de disputa de consciência, a gente tá falando, inclusive, da consciência das crianças. Eu vou deixar um vídeo rolando aqui, enquanto eu falo com vocês, pra gente conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Quando eu falo da gente disputar a consciência das crianças, o que eu quero que a gente pense? A gente vive num mundo no qual a ideologia vigente ela é colocada em cima da gente desde que a gente nasce. E aí seria muita inocência da nossa parte achar que a gente não precisa disputar a consciência de criança. Porque se a gente não tá disputando, o outro lado tá saindo na frente, anos na frente, tá? Então, da forma que for possível, é muito importante a gente fazer isso. Porque o capitalismo, o neoliberalismo, ele não vai poupar as crianças, tá? Seria muita hipocrisia da nossa parte pensar diferente disso. Então, sim, a gente deve disputar a consciência das crianças, porque senão elas vão se moldar de acordo com o capitalismo quer. E o que o capitalismo quer? Que eles se tornem consumidores, estejam inseridos na sociedade de uma forma passiva, que eles cresçam para virar trabalhadores alienados e desconectados do coletivo. E aí, para a gente entender a necessidade de uma educação anticapitalista, a gente precisa primeiro entender qual que é o problema. E aí, para a gente entender o problema, a gente vai dar uma olhada em 3 pilares da dominação capitalista sobre as crianças, tá? Antes da gente fazer isso, não esqueçam de deixar o like, comentar no vídeo e se inscrever no canal se ainda não forem inscritos. E se vocês quiserem apoiar, a gente tem Apoia-se, a gente tem a área de inscritos aqui do YouTube. E lá no Apoia-se você tem direito a várias coisas que estão listadinhas direitinho lá. Primeiro pilar, então, da doutrinação capitalista sobre as crianças é a mercantilização da infância. Quando a gente fala de mercantilização da infância, do que a gente está falando? A gente está falando de um sistema que transforma a criança em alvo. O valor da criança, ele no capitalismo, é medido pelo poder de consumo que ela pode extrair dos pais. Então, a infância, ela se torna uma fase do desenvolvimento que se compõe da acumulação de bens, muitas vezes, não da acumulação de experiências. Então, e mesmo quando são experiências, elas são experiências atreladas ao consumo. Então, a infância da criança, ela vai ser uma boa infância se ela tiver acesso aos brinquedos que a gente está vendo aí, se ela tiver acesso a celular, se ela tiver acesso a viagens caras, muito mais do que tempo de qualidade com os pais, muito mais do que correr na chuva, do que se sujar na lama. Então, a gente tem no capitalismo a promoção de uma infância que ela só é boa se ela está atrelada ao consumo. Segundo pilar da doutrinação capitalista da infância é a propagação de uma ideologia de concorrência e de individualismo. E quem atua em escola vê isso acontecendo de determinadas formas, mais ou menos de acordo com a escola. Como que isso acontece? Desde pequenas, as crianças elas são ensinadas a serem a melhor. Seja nos esportes, seja nas notas, seja na popularidade. E aí é uma coisa muito curiosa que mesmo em escola que não tem esse tipo de ideologia, a gente vê isso sendo incentivado, às vezes, pelos pais. Porque, como eu disse na live que eu falei, se a gente tem doutrinação comunista nas escolas, a doutrinação ela nunca vai acontecer em um lugar só. Ela só acontece quando vários espaços reproduzem o mesmo discurso. Então, mesmo numa escola que não promove esse tipo de pensamento, a gente vê isso muito forte vindo de casa. Você tem que ser o melhor, você tem que ter as melhores notas, você tem que ser o mais popular. E aí, quando a criança ela cresce com esse pensamento incutido nela, o coleguinha da sala, ele deixa de ser, por assim dizer, um potencial camarada e ele passa a ser um adversário a ser derrotado. Por quê? Porque para ter a melhor nota,
o meu amigo não pode ter a melhor nota, entendeu? E aí, aos poucos, se a gente vive numa sociedade assim, isso vai destruindo a noção de camaradagem, que pra gente é tão importante. Quem é adulto e tá organizado vai saber do que eu tô falando. Uma das principais coisas que a gente tem que enfrentar no nosso dia a dia, enquanto militantes marxistas, é tudo que foi incutido na gente de viés liberal. É a gente não reproduzir dentro da nossa organização e com os nossos camaradas esse tipo de pensamento que vem forte na gente porque a gente foi criado assim. Isso é um dos pilares da doutrinação capitalista às crianças, que vem através da criação. E aí isso promove um pensamento individualista na criança. Continuando, então, o terceiro pilar da doutrinação capitalista às crianças é a alienação. E aí eu quero que vocês pensem comigo. Se a atividade principal do adulto no capitalismo é o trabalho, a atividade principal da criança é o brincar, certo? E aí eu quero que vocês olhem comigo para os brinquedos de hoje em dia. Olhem para esses brinquedos que estão passando aí na tela. Esses brinquedos de hoje em dia, eles são cada vez mais fechados. Eles têm uma única função e geralmente eles são feitos para a criança brincar sozinha. E aí, tendo acesso a esse tipo de brinquedo, a criança não cria. Ela só consome um produto, geralmente por um período curto de tempo, porque brincar com isso vai ser muito entediante muito rápido, já que ele só tem uma função. E geralmente ele é feito para seguir uma trend. Então, é o brinquedo do momento, é o labubu da vez. E aí, o brincar, ele acaba se tornando uma atividade alienante. Ele não se torna uma atividade de criatividade, ele não se torna uma atividade de interação. Ele se torna uma atividade de consumo. Eu queria que vocês aí do chat me ajudassem a traçar um paralelo, porque enquanto eu escrevi esse roteiro, eu tava pensando em quando eu era criança. Quando eu era criança, existia a possibilidade de brincar na rua. Então, eu fui uma criança que cresceu brincando na rua. De brincadeira inventada, de pega-pega, esconde-esconde. Eram brincadeiras que estimulavam meu pensamento, estimulavam meu corpo. Uma coisa que eu gostava muito quando eu era criança era de caixa de papelão. E eu juro que eu não sou um gato, tá? Mas até hoje, eu ainda interajo com crianças, vocês sabem. E vocês já deram uma caixa de papelão para uma criança? Porque é muito engraçado. Eu não sei se vocês que estão assistindo têm contato com criança, mas é fantástico quando a gente faz isso, porque as caixas, elas viram coisas. Vira foguete, vira casa, vira caminhão, vira avião. Eu tenho visto muito pouco disso sendo estimulado hoje em dia. As crianças, elas já têm acesso a brinquedos prontos, então elas não criam o próprio brinquedo delas. Esse advento do brinquedo como um objeto de consumo, ele surge junto do capitalismo, mas ele, hoje em dia, ele tá cada vez mais direcionado, sabe? Não é um brinquedo. Antigamente, não tô dizendo que antigamente não tinham brinquedos que eram vendidos como objetos de consumo, mas os brinquedos de antigamente, eles não eram brinquedos de tipo, esse brinquedo é para fazer essa coisa específica. Eu vou dar um exemplo bom aqui. Na época que eu era criança, bloco de montar era um balde com um monte de bloco, tá? Seja Lego, seja os genéricos. Eram blocos retangulares que você encaixava e você montava o que você quisesse. Hoje em dia, você vai comprar Lego, é o Lego da nave do Star Wars, é o Lego de Hogwarts, é o Lego do Labubu, é o Lego que ele só vai servir pra quê? Você compra aquela caixa, você segue um manual, então criatividade foi pro caralho, e você monta exatamente o que aqueles blocos que já vêm na quantidade certa, na medida certa, foram feitos para conceber. E aí, depois que você termina de montar, aquele brinquedo perde a função de brinquedo e ele vira um enfeite. A criança vai colocar numa estante, tá? Ou então guardar numa caixa e deixar ele guardado lá, porque a função dele era montar aquele brinquedo e não estimular a criatividade. E aí, então, a gente tem esses três pilares de como a ideologia capitalista ela é imposta para as crianças hoje em dia. O Tutuca falou, é bem diferente daqueles bloquinhos de construção ou de bola de gude com outras crianças na rua em que morava. Maoki falou, He-Man, Ursinhos Carinhosos, etc. eram feitos para vender brinquedo. Mas ainda permitiu o lúdico. Eu acho que é essa diferença que eu queria deixar clara aqui. Não eram brinquedos que eles tinham uma função única, entendeu?
Tutuca disse que foi criança no começo dos anos 2000, brincava de carrinho na rua, de bloquinhos de construção, bola de gude, peão, esconde-esconde, pega-pega, Rio Vermelho, entre outras. Felipe falou pega-pega, jogar bola, guerra de bexiga com água. Eu tinha uma caixa de papelão que eu jurava que era meu caminhão de bombeiro. É isso, do tipo, e a gente imaginava, do tipo, a imaginação era um elemento muito forte na brincadeira antigamente, que com esses brinquedos que são estimulados, tá deixando de existir. Fazíamos tantas brincadeiras como queimada, caça-cutia, como usávamos brinquedo, videogame, etc. Mas ainda assim, tudo tinha. Eu acho que eu não fui clara. Mas tudo era pautado na interação. Videogame era muito raro, não tô dizendo que não acontecia, mas era muito raro cada um ter o seu e cada um jogar sozinho. Geralmente era uma pessoa que tinha o videogame e aí todo mundo ia pra casa dessa pessoa jogar. O que eu tava querendo dizer é que, mesmo com o brinquedo, ainda existia um estímulo à imaginação, à criatividade, à interação, que hoje em dia tá se perdendo. Tenho colegas que vêm da pedagogia ou já trabalharam com criança e parece que as crianças estão menos criativas ou com imaginação abstrata. Uma coisa que eu percebo e que me dói um pouco é quando eu falo pra criança fazer o que ela quiser num desenho ou criar uma história e eles falam, eu não sei. Quanto mais velhos eles ficam, menos eles sabem criar, imaginar coisa. E isso é uma coisa que dói um tanto. Não é um fenômeno tão recente assim, eu já tinha percebido isso antes, mas é meio cruel a criança se sentir incapaz de criar algo. E é justamente por conta dessa falta de estímulo à criação, à criatividade, porque elas vêm de uma sociedade que dá tudo pronto para elas. Antigamente existia uma propaganda forte para criança na televisão, tanto de desenhos feitos para vender boneco. E aí teve o exemplo da Malki do Comandos em Ação no chat, mas eu acho que um caso muito simbólico é Gundam no Japão. Gundam se eu não me engano até hoje, não sei se foi passado por One Piece, a franquia que mais vendeu boneco. E ela meio que foi criada com essa intenção. Então, e Gundam é da década de 70. Malki pergunta se existe um recorte de classe, porque parece um problema maior para quem tem uma condição de vida mais confortável. Então, aí que tá. Porque o objeto de desejo, ele chega em todo mundo. A diferença é quem tem acesso a ele. E aí isso causa problemas diferentes. Na criança que tem acesso a todos os brinquedos, o problema vai ser que ela não vai ter estímulo nenhum. A criança que não tem, isso afeta a autoestima, isso afeta a autoimagem, isso afeta a relação dela com a família, porque ela vai entender que a família dela não é boa por não conseguir prover aquilo para ela. Vai enveredar também para um aspecto de falsificação. Isso afeta todo mundo, de formas diferentes, mas afeta todo mundo. A questão é que o sujeito criança, a criança e a infância são conceitos diferentes, tá? O sujeito criança, ele só vai ter direito a esse modelo de infância se ele tem uma determinada capacidade de compra. Se a família dele volta lá no primeiro ponto que eu falei, a mercantilização da infância, né? Que a criança, ela vai ter valor se ela consegue extrair o poder de compra dos pais na sociedade capitalista. Se a criança ela não tem essa capacidade, seja porque os pais são contra, seja porque os pais não têm como comprar o que ela quer, a criança ela vai ser, em partes, privada da infância dela, ou ela vai viver um modelo de infância diferente, de fato. E aí, esse modelo de infância, ele pode ser na frente de tela de celular, por exemplo, consumindo outro tipo de coisa. Ele pode ser brincando em espaços coletivos? A gente espera que sim, mas esses espaços coletivos estão deixando cada vez mais de existir. Então a gente está enveredando para um mundo no qual a infância ela tem cada vez menos condição de ser um momento coletivo. A coletividade ela deixa de ser estimulada durante a infância, que era o segundo ponto. Eu vou agora, a gente pensando nesses problemas, como que a gente propõe então uma educação anticapitalista? E aí, qual que é a nossa tarefa enquanto pai, mãe, tio, vó, professor, educador, cuidador, seja lá o que for? É de construir quase que um espaço de resistência dentro dos espaços que a gente ocupa com essas crianças. E aí, como que a gente faz isso? A gente vai fazer isso de algumas formas, principalmente conversando com a criança, tá? E se você não souber conversar com a criança, eu vou falar de outras formas de abordar determinados assuntos. Mas o que é importante a gente falar muito com a criança, e não só falar, mas agir de forma que ela perceba
a importância do que a gente vai falar aqui. Trabalhar um espaço de coletividade. Sempre que a gente... E aí é muito importante a gente desconstruir isso na gente. Porque sempre que a gente vai ensinar algo para criança, a gente aprende junto. Uma das coisas mais importantes é a gente ensinar que o coletivo é mais importante do que individual. Como que a gente faz isso em casa? Dividindo tarefa doméstica, cuidando dos brinquedos e o brincar enquanto tarefa coletiva, demonstrando empatia, demonstrando que a brincadeira ela só vai funcionar e só vai ser uma boa brincadeira se ela for boa para todo mundo, propondo atividades nas quais o sucesso da brincadeira é todo mundo terminar feliz. Então, a gente pode trabalhar isso muito também através da conversa. Desenvolver a consciência de classe, consciência ambiental, consciência antirracista e consciência antipatriarcal ou antimachista ou feminista. E aí, a gente vai explicar, obviamente de forma lúdica, adequada à idade de cada criança, que existem pessoas que exploram e pessoas que são exploradas. A gente vai falar sobre a importância dos trabalhadores na nossa sociedade, tá? Falar de como, ao invés de estimular aquele pensamento de você vai ser bem-sucedido, que é o individual, mostrar como quem produz tudo são os trabalhadores, como a sociedade depende do trabalho dos trabalhadores para se desenvolver. E aí a minha dica, se você não se sente preparado para falar disso livremente, por assim dizer, eu recomendo fazer isso através de livros. E eu preparei uma seleção de livros para a gente ler com as crianças e a partir da leitura e das perguntas que vierem, ter essa conversa. Então, a gente lendo com a criança, ela com certeza vai fazer perguntas. E se ela tá perguntando algo, isso é algo que é muito importante para quem convive com criança. Se a criança tá perguntando algo, é porque ela tá preparada para a resposta daquela pergunta. Óbvio que mantendo o respeito à linguagem que você vai usar com uma criança, a complexidade que você vai usar com uma criança. Para falar de ativismo, então, a gente tem esse daqui. É uma biografia não autorizada da Greta Thunberg. E aí ele fala sobre como, desde a infância, a gente pode atuar para mudar aquilo que a gente vê que não é certo, que a gente não concorda. Então, somar essa criação na qual a gente problematiza as questões do mundo, a atuação, que é algo que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, é algo que é fundamental para a criação de uma criança que é anticapitalista, tá? Fundamentalmente anticapitalista. Esse livro é uma graça. Eu gosto muito da Greta. Eu acho que ela é um exemplo de alguém que começou a se perceber os problemas do mundo por conta de uma pauta muito específica. E você percebe que o discurso dela foi se radicalizando conforme o passar do tempo. A Greta tem hoje em dia 22 anos. Ela ainda é muito nova, mas ela tem um discurso poderosíssimo. E eu fico muito feliz de ver alguém como ela tendo atenção da mídia, de certa forma, e conseguindo mobilizar uma organização para lutar por causas importantes. Então, esse é um bom livro para falar da pauta racial. A Pele que eu tenho é um livro da Bell Hooks, desculpa. E ele traz uma linguagem infantil. Você consegue explicar o racismo para qualquer criança com esse livro, de uma forma séria, mas de uma forma que a criança entenda. Vão surgir muitas perguntas, tá? Esse é um livro que eu já li com criança e sempre surgem perguntas sobre a sociedade. E aí é importante o adulto estar preparado para explicar essas questões para a criança. Enfim, para dar as respostas que ela precisa. Não de uma forma, porque tem pessoas ruins, mas explicar, porque a sociedade, ela depende dessa hierarquia racial, de gênero, etc., para se sustentar. Para que algumas poucas pessoas continuem tendo poder e para que tantas outras, mesmo que tantas outras sejam oprimidas. Explicar com uma linguagem que a criança entenda sobre isso. Eu tenho mais 2 livros que eu quero mostrar para vocês, para tratar da questão ambiental, de como as ações humanas, elas estão afetando o meio ambiente, elas estão afetando as relações entre os animais, elas estão afetando a forma como a gente existe no mundo. Mila e Milho. O roteiro é do Alexandre Schettini, ele já esteve aqui na live com a gente. A curadoria da história é do Emílio e da Camila, do Blablalogia, do 3 Elementos. É uma delícia. É uma graça, Mila e Milho. Eu li ele muito rapidinho, porque ele é gostoso. Já li ele para criança também. E o que eu gosto muito dele é que, para além dele trazer conceitos da biologia, e foi uma conversa interessante que eu tive com a Camila, porque ela falou que isso era uma coisa muito interessante para ela. Como que a gente vai passar esses conceitos da biologia para crianças? Mas o que mais me encantou de Mila e Milho, o aspecto social.
da história, porque ele tem todo um contexto de uma empresa que, para produzir mais e para lucrar, ele vai fazendo coisas que não são tão boas para o meio ambiente assim. Só que essas ações que não são tão boas para o meio ambiente, elas refletem em ações, eles não tinham ideia que estavam sendo consequência dessas atitudes. Então, Mila e Milho, para quem quiser tratar de questões ambientais, é magnífico. Vai sair o 2. Eu acho que esse mês saiu o 2. Então, se vocês quiserem já comprar os dois juntos, tem o pacote lá no site da Mistifório. Tem o pacote também junto com a próxima recomendação que eu vou dar. E aí, eu estou virando Elias Jabá. Mas a próxima recomendação, para quem quiser falar com criança sobre a situação da Palestina, a minha HQ Giz, que eu fiz junto com Maurício Wada, ela conta a história da Hannah, essa menininha aqui, que tem 8 anos, e ela tá vivendo a diáspora de Gaza com a família dela por conta dos ataques de Israel a Gaza. E aí, tudo que ela tem para processar o que acontece é um caderninho e um giz rosa. E aí ela vai processando tudo, misturando o que é imaginação, o que é real, o que é vontade do coração dela com a realidade, através dos desenhos que ela faz com esse giz. Se vocês olharem aqui no fundo, ó, atrás de giz tá escrito Gaza. Enfim, ela é uma HQ muito sensível. Eu fico meio chorosa toda vez que eu falo dela. Eu não consigo ficar feliz, porque não dá para ficar feliz diante do assunto que ela trata. Mas é uma HQ que te permite conversar com a criança a partir da perspectiva dessa narrativa que se constrói aqui na HQ sobre o que está acontecendo em Gaza. Então você vai falar também do colonialismo com a criança a partir dessa leitura. E aí, se vocês tiverem mais dicas, deixem nos comentários. Estão me perguntando a indicação de idade. Eu acho que todos esses livros, exceto Mila e Milho, e aí eu já vou explicar por quê, com orientação de um adulto, eles podem ser lidos para crianças a partir de uns 4 anos de idade. Mila e Milho, ele tem conceitos mais complexos, tá? Não é que ele não possa ser lido com a criança menor, mas vai ser mais difícil dela entender. Vai ser uma leitura mais lúdica. Ela provavelmente não vai te trazer tantas perguntas. Eles não têm problema nenhum para nenhuma idade. Não tem linguagem problemática, não tem... Salvo a Giz, que trata de um assunto que é pesado, mas mesmo assim ele é feito de uma forma que dá para ser lido com a criança. E aí o que vai precisar é dessa mediação, às vezes de adaptação de linguagem, mas eu sempre parto da premissa de que a criança ela é capaz de entender, desde que a gente esteja ali para mediar, para conversar, para explicar o que ela tiver dúvida, tá? Se a criança ela não for exposta a algo mais complexo, a uma linguagem mais complexa, ela nunca vai aprender aquela linguagem, tá? Então, todos eles podem ser lidos para crianças, acho que a partir de uns 4 anos. Para criança ler sozinha, eu diria que a partir de uns 8, 9 anos. O da Greta, mais cedo. Eu acho que a partir do momento que a criança lê, ela pode ler. Mas esses que são uma leitura um pouquinho mais complexa, tanto A Pele Que Eu Tenho, quanto Mila e Milho e Giz, uns 9 anos. Autônoma, tá? Para leitura autônoma. Para leitura acompanhada, a partir do momento em que você achar que é importante tratar desse assunto com a criança. E aí, o terceiro ponto de como criar uma criança anticapitalista é a gente ser sempre crítico à cultura de consumo. A gente questionar e ensinar a criança a questionar a propaganda capitalista é muito importante, tá? Por que você acha que tem tanto brinquedo e tem criança que não tem nenhum? E aí, a partir desse tipo de conversa, problematizar questões da nossa sociedade capitalista. Questionar o motivo pelo qual se quer as coisas. Por que você quer tanto esse brinquedo que você viu a propaganda? Você realmente quer brincar com ele ou foi por conta da propaganda? Outra coisa que é muito importante, que a gente é alienado no capitalismo, é de entender a origem das coisas. Então, entender que tudo que a gente consome foi produzido por muitas pessoas. Quando a gente vai... Óbvio que não precisa fazer isso o tempo inteiro, tá? Mas criança geralmente pergunta, de onde vem o leite? Ao invés de só responder da vaca, falar do tipo, as vacas são criadas para produzir leite, e aí esse leite ele é colhido por uma pessoa, ele passa por um processo industrial e não sei das quantas, até ir para o mercado, e aí a gente vai lá no mercado e compra. Para a criança não crescer alienada de todo esse processo. A Maoki recomendou aqui no chat O Equilibrista, da Fernanda Lopes de Almeida.
que é sobre ser diferente, sobre o que realmente importa na vida, sobre tolerância. Tem indicação etária, camarada? Desde os 5 anos. Ok, então fica aí a recomendação. O quarto passo, a gente tentar, dentro do possível, óbvio, eu moro em São Paulo, eu sei o quão difícil é se conectar tanto com a natureza quanto com o mundo do trabalho. Tá? Por que eu falo isso? Porque o capitalismo, ele ensina a gente a ver a natureza como um recurso a ser explorado. E isso é muito ruim. Então, a gente tem a função de ensinar as crianças a verem a natureza como parte do nosso mundo, que é coletivo e que é fundamental para a nossa existência. Então, quando eu falo de se conectar com a natureza, pode ser sobre plantar, pode ser sobre cuidar de animal, pode ser, como eu tinha falado, sobre entender de onde vem a nossa comida, mas também entender que existe todo um trabalho que a gente precisa ter para manter essa natureza cuidada, porque existem pessoas que estão interessadas em destruir ela. E agora eu quero trazer para vocês um pouquinho do papel do Estado, né? De qual é o papel do Estado na manutenção dessa ideologia e qual era o contraponto, pegando a experiência de alguns estados socialistas, tá? Por que isso? Porque a gente precisa entender que a família sozinha, ela não consegue lutar contra todo o aparelho ideológico do Estado e da burguesia, tá? Do Estado burguês. A gente construir uma educação anticapitalista parte da premissa de que a gente entende que a gente vive numa estrutura que a gente quer reconstruir. E aí é importante trabalhar isso a partir de outras formas de organização com a criança. Então, aqui é assim, mas poderia ser de tal jeito. O que você acha? Você acha que é melhor do jeito que é ou do jeito que funcionar em outro lugar, por exemplo? E aí, uma coisa muito interessante para vocês. Depois de toda a Revolução Socialista, absolutamente todas que aconteceram no mundo, uma das primeiras coisas que foram feitas foi uma reforma educacional. E por que isso acontece? Porque no socialismo, a educação pública universal e gratuita é uma prioridade absoluta, tá? A gente só constrói uma sociedade socialista quando a gente tem educação pública, universal e gratuita. O que mais que a gente tem que pensar? Socialização de trabalho doméstico e de cuidado. A gente tem aqui na nossa sociedade uma grande dificuldade de acesso à educação institucionalizada em determinados lugares. Quando a gente tem creche, por exemplo, a creche ela é uma conquista de movimentos socialistas, tá? Por quê? Para que a mulher ela não só possa trabalhar, mas para que ela possa ter tempo de qualidade para descansar, dentre outras coisas, do trabalho de cuidado. A gente falar da existência desses espaços coletivos enquanto conquistas dos trabalhadores, não como algo que foi dado pelo sistema capitalista, é muito importante para a criança. Falar do acesso à educação como uma conquista trabalhista também é muito importante. E aí, a partir desses pilares, a gente consegue, tendo um trabalho contínuo, construir a consciência da criança em relação ao mundo no qual ela vive, ao porquê que esse mundo é assim e a forma como ele poderia ser. Quando a gente fala de criar criança anticapitalista, a gente não está falando só sobre criar mini revolucionários. Também queremos. Mas sobre resgatar aspectos da infância que a gente que é socialista entende que são fundamentais para a criança. Desde o brincar imaginativo até, enfim, a participação em atividades sociais. Que mais? Levar a criança para quem é organizado, dentro das atividades, a sua organização, se você é organizado, se você é mulher principalmente, a tua organização tem que ter um espaço que consiga acolher você e a tua criança. Se a tua organização se diz marxista-leninista, ela tem que oferecer um espaço de acolhimento para você poder militar com a tua criança, tá? Não dá pra gente achar uma organização, ela é uma organização marxista-leninista de fato, se ela não se preocupa com essa questão, com a questão do acolhimento às mulheres que são mães. Porque uma das coisas que mais afasta a mulher da militância é a sobrecarga de trabalho. Então, você tá organizado e você ter um espaço para o qual você pode levar sua criança, no qual ela pode interagir com outras crianças, no qual ela é cuidada por todo mundo, é muito importante. Então, a gente quer criar a criança que vai crescer para ser revolucionária, mas a gente quer também resgatar esses aspectos importantes da infância. O brincar imaginativo, a cooperação, a curiosidade, senso de justiça. Toda criança tem um senso de justiça muito forte. A gente perde isso justamente porque a gente é criado por essa ideologia capitalista que faz a gente achar esse mundo absurdo no qual a gente vive é normal.
Quando a gente cria uma criança para ela aprender a compartilhar, a questionar a autoridade injusta, a questionar o status quo, a se solidarizar com o sofrimento do outro e valorizar o trabalho coletivo, a gente está meio que plantando uma sementinha de um futuro anticapitalista, ok? Pós-capitalista, que superou o capitalismo. A gente não pode nunca perder a fé nas nossas crianças. E aí, eu espero que vocês tenham gostado dessa pauta especial de Dia das Crianças. Deixem nos comentários suas experiências, suas dúvidas, suas sugestões de livros, sugestões de pautas também são bem-vindas. E deixem também o like, se inscrevam no canal se não forem inscritos. De novo, a gente com a meta de chegar a 10 mil inscritos até o final do ano. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva. E caso vocês queiram ajudar o canal, vocês podem se tornar apoiadores através do Apoia-se ou como inscritos aqui no YouTube.